Eu sempre, quando eu atendo pessoas no confessionário com relação a esse problema de pornografia, eu sempre digo para as pessoas no confessionário, sempre assim, muitas vezes eu digo para as pessoas no confessionário o seguinte: olha, você está aqui no confessionário, você está arrependido, você está arrependida, mas aquelas pessoas que você viu na pornografia, elas não estão na confissão. Elas não estão arrependidas. Elas têm a alma em perigo, elas têm a sua própria vida em perigo. Reze por elas. Quem sabe Deus não permitiu que você, bom católico, caísse nesta miséria para que elas ganhassem um intercessor. Porque de cada mal, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. E o bem maior é a sua intercessão aqui. É o seu amor. Ou seja, você usou aquelas pessoas. Passe agora a amá-las. Passe a rezar por elas. Passe a pedir a conversão dessas pessoas. Então, como eu sempre dizia isso, um dia eu fiz uma pesquisa na internet para ver se eu achava alguma atriz, algum ator pornográfico convertido, porque afinal das contas, se tem gente rezando para eles se converterem, alguém deve ter se convertido nessa história. Bom, encontrei, não é? Encontrei e, aliás, vários casos, mas o caso que a gente tem mais informação, não é, é de um homem, um ator pornográfico de filmes homossexuais que se converteu, não é, e voltou à Igreja Católica. O nome deste rapaz, digo rapaz, mas ele é 2 anos mais novo do que eu, então assim já é maduro, mas ele era, né, jovem quando começou essa vida. Então chama-se Joseph Chambra. O Joseph, ele nasceu numa cidade perto de São Francisco, na Califórnia, que é a Meca, né, dos gays. Na época em que ele estava crescendo, houve uma grande migração de homossexuais para São Francisco e todos se concentraram ali no distrito de Castro, né, e ali criaram uma cultura gay. Mas o que aconteceu é que ele, desde a mais tenra idade, não é, foi exposto à pornografia. Agora vejam, a pornografia dessa época não é a pornografia de hoje, de internet com alta velocidade, era a pornografia das revistas. Então ele tinha um irmão mais velho que tinha escondidas algumas revistas Playboy, outras revistas Penthouse e Companhia Limitada, e ele então folheava aquelas revistas já desde os 10 anos de idade, talvez menos, não me lembro exatamente a idade em que ele começou isso daí, mas uma tenra idade, de tal forma que ele, quando começou a ver pornografia, ele ainda não tinha reações sexuais às cenas pornográficas. Ou seja, ele primeiro só via aquelas coisas lá, que ele sabia que eram coisas secretas, eram coisas de homens crescidos e que ele tinha curiosidade de ver, mas ele se sentia um pouco de agitação interior, mas não havia verdadeiramente excitação, porque o corpo dele nem sequer estava pronto para aquilo. Depois ele começou a ver cada vez mais pornografia heterossexual, não é? Ele via mulheres, não é? E se masturbar com aquilo, começou masturbação, etc. e tal. Nessa época, como desde o seu jardim da infância, ele foi educado em escolas católicas. Como era a família do Joseph Chambra? A família dele era uma família católica, mas de um catolicismo assim pouco engajado, ou seja, a frequência da missa dominical não era regular, faltavam muitas missas dominicais, em casa havia algumas imagens, um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma imagem toda branca, sem pintura, etc., uma série de coisas, mas ele viveu, né, como nós vivemos, a minha geração, da minha geração, nós vivemos na época, né, pós-Vaticano II. Então, o que acontece? Havia uma espécie de desaparecimento das devoções. Devoções como o Santo Terço, devoção às imagens,
novenas, essas coisas assim que mantêm um pouco, não é, a vida espiritual das pessoas no dia a dia, eram banidas, não existia esse tipo de coisa mais. Ele se lembra perfeitamente que na escola católica, não é, que ele frequentava, que era administrado por algumas irmãs sem hábito, já naquela época, sem hábito depois do concílio, era uma escola muito liberal para os padrões católicos. Os pais do Joseph Chambra ficavam tranquilos, não, porque meu filho estuda numa escola católica, ele está recebendo os valores. O fato é o seguinte, ele não recebeu nada. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia o que era a Santíssima Trindade, ele não sabia nada. E o que acontece? As irmãs e os padres que apareciam lá na escola queriam apresentar um Jesus tão legal, um Jesus tão próximo, um Jesus tão humano, que ele evidentemente não tinha nenhuma fé que Jesus fosse Deus. Nesta situação trágica, esse rapaz foi procurando cada vez mais sexo mais, digamos assim, emocionante. Com 19 anos, o Joseph Chambra, então, resolve começar a frequentar o distrito de Castro. Lá ele encontra um amante mais velho, evidente, um menino com 19 anos vai sempre encontrar um cara mais velho que esteja disposto a pagar tudo para ele, a fazer as coisas. E então, esse amante dele tinha performance sexual com ele, depois começou a filmá-lo, começou a partilhar os filmes com os seus colegas, aquilo fez sucesso e então o Joseph Chambra começou a experimentar, não é? A fazer filmes pornográficos. É evidente que ele nunca foi uma estrela no sentido de famoso, mas ele fez filmes pornográficos, fez muitos filmes pornográficos e foi indo de abismo em abismo de filmes cada vez mais violentos, cada vez mais malucos. Como, uso aqui as palavras que ele diz e são verdadeiras, como o ser humano não é capaz de ficar sem acreditar em nada. Você precisa acreditar em alguma coisa. Ele procurou algo em que acreditar. E foi aí que ele conheceu a nova era. E conhecendo a nova era, ele entrou no esoterismo. Nesse percurso de esoterismo, ele então chegou ao satanismo. Um dia ele estava lá fazendo uma cena terrível. Não sei se... Eu fico em dúvida de comentar as coisas porque é muito chocante, mas em todos os casos, estavam fazendo lá, era um sexo grupal e o sexo, inclusive, incluía um crucifixo no ato sexual. E o que era mais impressionante é que a maior parte das pessoas que estavam ali naquilo eram ex-católicos, que faziam questão de pisar em cima daquilo que era a religião que eles tinham recebido. De verdadeira revolta. Bom, o fato é o seguinte, eles, para não entrar nos detalhes, a cena sexual que eles estavam gravando foi aos extremos. Esse rapaz foi para casa, começou a ter problemas médicos, a mãe o levou ao pronto atendimento e, para fazer de uma longa história um relato breve, ele se encontrou à beira da morte. E à beira da morte, né, essa near death experience, né, experiência de morte próxima, ele começou a sentir uma presença de dois demônios, né, e ouviu uma voz, abra! E ele viu que ele estava morrendo. Ele descreve a cena de que ele estava morrendo, condenado ao inferno. E naquele momento, com o pouco que ele sabia de Jesus, com o pouco que ele sabia de Deus, ele disse, meu Deus, me ajude. Porque houve um sentimento interior da presença de Jesus, dizendo a ele, né,
Joseph, as coisas não precisam ser assim. Você não precisa ir para o inferno. E então, ele se converteu. Claro que trata-se de uma longa jornada de conversão, no sentido de buscar padres que realmente o aconselhassem de forma adequada, que o ajudassem a sair disso tudo, etc. e tal. Mas, em todos os casos, está aqui. Ele tem também um site, né? É só digitar o nome dele na internet que vai aparecer o site dele, o Joseph Chambra. Né? É josephchambra.com, o site dele. Bom, e hoje para ele, o grande modelo de homem para ele é São José. É um novo ícone. Ele passou a vida inteira procurando imagens de homens, agora ele tem uma imagem de homem a qual ele venera e que ele quer ser igual. São José, homem casto, o santo esposo da Virgem Maria.